Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Atleticast. Podcast é aquele onde falamos sobre o gigantesco Athletic Clube de Bilbao, o qual infelizmente está se apequenando cada vez mais. Infelizmente isso já virou um bordão daqui, né? E a partir daqui vamos analisar hoje é Atlético 1, Real Sociedade 1, Derby Vasco pela 22ª rodada de La Liga 25-26. Então, vem comigo. O derby foi transmitido para o Brasil inteiro na TV aberta pela X Sports, com narração do Mário Melo e comentários do Pedro Oliveira. Fica aqui o nosso cumprimento a eles. Grande transmissão hoje. Bem, eu irei fazer uma coisa meio diferente, né? Antes eu tava detalhando demais, tava demorando muito para fazer o pós-jogo. Hoje eu vou tentar fazer alguma coisa mais express, mas não garanto tanto porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui falando e quanto que eu vou deixar na edição. Mas enfim, já queria comentar primeiro a escalação do jogo, como já é de praxe, e depois a gente vê como é que a gente vai conseguir desenrolar isso aí. Fomos a campo com Unai Simon no gol, Paredes e Yuri na zaga, Arezzo na direita e Adama na esquerda. Rego e Rauri fizeram a dupla de volantes. Na armação, Unai Gomes, na esquerda Nick Williams, na direita Berenguer e de centroavante o Gorka. No decorrer da partida entraram Galaxy no lugar do Rego, Robert Navarro no lugar do Unai Gomes, Izeta no lugar de Berenguer, Iñaki no lugar de Nico e Gorosabel no lugar do Arezzo. A equipe da Real Sociedade vem com vários jogos já de bom futebol, né? 3 jogos invictos seguidos antes desse jogo, continuou um quarto. Vem com atuações realmente convincentes e diferentes do que era até pouco tempo atrás, onde estavam basicamente brigando para não cair, né? E a gente vê que o time tá de cara nova, o treinador novo que chegou realmente está colocando a casa em ordem. Né, o Pellegrino Matarazzo, ele treinou Hoffenheim, também foi bem por lá. Ele é um bom treinador, ele é estadunidense e assumiu a equipe da Real Sociedade há pouco tempo, em dezembro do ano passado. Porém, já dá pra ver que ele consegue dar a cara dele nesse time apesar do pouco tempo, o que ficou claro durante todo o jogo. Sendo bem resumido, o Atlético não fez nada no primeiro tempo. Foi um dos primeiros tempos mais vergonhosos que eu já vi. Não só pelo Atlético, mas em qualquer outro jogo que eu vi. Acho que quem viu o último jogo, Santos e São Paulo, vai compactuar um pouco do meu sentimento, porque a equipe do Santos foi inteiramente inofensiva o primeiro tempo inteiro. A questão é que eles tiveram uma expulsão ainda no primeiro tempo. O Atlético não teve, só foi covarde mesmo. Pra vocês terem noção, a gente terminou o primeiro tempo com um chute. Não é um chute a gol, é um chute. Foi basicamente um chute de longe pra longe, que meio que foi só pra cumprir tabela, porque enquanto a Real Sociedade tinha 6 finalizações, 3 no gol, o Atlético não tinha nenhuma. Foi mais ou menos isso aí o que aconteceu no primeiro tempo, tanto que eu não tenho muito o que falar sobre o primeiro tempo por aqui. Tanto que no Twitter, que eu acompanho os jogos ao vivo no Twitter, né? Eu escrevo sobre eles no Twitter, para você que ainda não conhece, mas é Brasil Bilbao no Twitter. E basicamente foi desastre atrás de desastre, né? Porque a gente praticamente só dependeu de milagres e milagres do Unai Simon, que foi um espetáculo nessa partida também. Ele vem se recuperando bem, ele tá em ótima forma. E hoje ele se mostrou que é realmente, de novo, um goleiro elite. É um goleiro titular de uma seleção considerada a mais forte do mundo. O primeiro grande milagre que o Simon fez na partida foi no chute, se eu não me engano, do Sutic, que ele entrou na área, né, sozinho, livre, obviamente, como 99% dos chutes que o Atlético toma são falhas grotescas da defesa. E basicamente, cara a cara, o Unai Simon pulou, só que por estar muito perto ele não teve muito tempo de se mexer tanto e desviar a bola para muito longe, ele basicamente só bloqueou a bola e ela sobrou para o Oyarzabal, que era só empurrar para dentro do gol e
sair pro abraço. E milagrosamente o Arezzo do nada deu um carrinho e bloqueou em cima da linha e ele evitou o primeiro gol da Reala. Aos 20 minutos veio a defesa mais difícil, que essa primeira foi difícil, mas é aquilo, um goleiro bom pega. Só que essa daqui realmente foi um diferencial. Aos 20 minutos, cruzamento para dentro da área, né, escanteio, na cabeçada da equipe da Real Sociedade, ele voou e encaixou a bola. Ela estava indo em direção ao gol, estava indo quase no canto, ele estava, né, parando, foi no contrapé dele e fez a defesa encaixando a bola. Foi uma defesa muito difícil e que, se não fosse por ele, a gente teria tomado, com certeza. E aos 36 minutos de partida, Gonçalo Guedes, ele tinha assustado já, o Simão tinha feito outra gigantesca defesa e, logo depois disso, cruzamento rasteiro para fora da área e Gonçalo Guedes acerta um chute magnífico, muito forte, um petardo no canto. Dava pra pegar? Talvez, mas é aquele gol que é extremamente tomável, inclusive para goleiros do calibre do Unai Simon, tá? Então, ele já tinha salvado outros 3 lances, então você já vê daí que não é porque ele estava mal inspirado, alguma coisa do tipo, ele realmente estava muito bem no jogo, mas foi um petardo absurdo, foi mérito 100% do Gonçalo Guedes. Então finaliza o primeiro tempo com o Atlético atrás do placar e jogando muito mal, sem conseguir nem pisar na grande área, praticamente, da Real Sociedade. O segundo tempo começou com o Galaxy entrando no lugar do Rego. E mais uma vez o Galaxy é o diferencial do time. Ele é o melhor jogador da equipe na temporada. Em qualquer recorde que você for fazer, o Galaxy vai ser o melhor jogador em campo da maioria das partidas. Então já dá pra ver daí que foi uma substituição acertada. É entendível que o Valverde tenha colocado ele no segundo tempo, né? Porque provavelmente ele estava mal fisicamente, ele não aguentava os 90 minutos aí. Logo no intervalo, acabou colocando ele, que mudou o rumo do jogo, né? Então as outras alterações que eu já falei começaram a acontecer, mas nada de surtir efeito. Porém, aos 87 minutos, Galaxy pega a bola, dá um drible desconcertante em 2 jogadores da Reala, entra na área, corta pro meio e dá uma bomba para dentro do gol. E marca o primeiro gol dele nos últimos 2 anos. O cara que é o maior maestro de um time de La Liga que eu já vi. Fora o Pedri, provavelmente, né? Porque o Pedri é sacanagem. Mas o Galaxy é inacreditável, cara. Só quem assiste realmente os jogos do Atlético sabe que, se não fosse pelo Simon e se não fosse pelo Galaxy, o Atlético hoje estava brigando de fato de cabeça para não cair. Se o Atlético hoje está entre milhões de aspas respirando fora da zona de rebaixamento, é por conta deles. E o Galaxy jogou demais essa partida, demais. Ele foi fundamental, ele pegava a bola, ele conseguia dar dinamismo, assim como ele sempre faz, e foi coroado com um golaço que ele fez. Depois do gol a gente tentou a virada, né? Até o próprio Pedro Oliveira falou na hora que o Atlético, ele queria muito, mas ele estava muito afobado, e essa afobação não deixa você criar grandes chances de gol. E esse foi realmente um problema, porque o Atlético não tem a tranquilidade de fazer um gol. Enfim, o jogo em si foi muito pegado, derby, normal, porém com o primeiro tempo e 80% do segundo tempo, onde não dá pra defender, cara. Não dá pra defender de jeito nenhum. O Atlético foi muito, muito, muito mal. Não conseguiu fazer basicamente nada. Não passava nem do segundo terço da área da Reala. Não fazia absolutamente nada de produtivo. Então, eles brincaram. Eles brincaram, só que a gente tem sorte que eles não são um time tão punitivo assim. Eles estão melhorando, mas o elenco da Real Sociedade ainda é muito fraco. Se não fosse por isso, a gente seria perdido, e se não fosse principalmente por Unai Simon e Galaxy, a gente estava
derrubado no jogo 100%. A relação dos que jogaram bem e que jogaram mal, eu vou colocar assim. Jogaram bem. Unai Simon, perfeitamente. Yuri jogou bem também, porque ele é lateral, está jogando de zagueiro improvisado. E ele conseguiu tirar algumas bolas ali dos centroavantes, apesar de ter perdido alguns duelos, o que é normal, porque ele é muito baixo para ser um zagueiro. O Rego fez um primeiro tempo decente. O Raul também fez um primeiro tempo bem ok, um segundo mais na sombra do Galaxy. O Nico Williams, ele tentou, ele perdeu muita bola, mas pelo menos ele tentou, ele se mostrou que não tá acomodado, né? Pelo menos nesse jogo ele foi com sangue no olho, ele foi pra cima, ele tentou. Errou a gigantesca maioria? Errou. Mas a gente tem que lembrar que ele tá jogando com uma pubalgia que tá acabando com ele. A gente precisa mais dele, com certeza. Mas também tem esse porém que é muito importante. E o Gorka também, que ele participou menos, porque a bola praticamente não chegava nele. Mas quando chegou, ele acabou fazendo boas escolhas e dando bons passes, bons lançamentos, entre aspas, né? Que ele tentava jogar pro Beringer e pro Nico e eles conseguiram pegar. No geral, o Gorka foi ok. Dos que foram mal, creio que o Paredes não foi tão bem, né? Como se espera de um zagueiro do nível dele. Ainda mais no derby, ele teve ótimos lances às vezes, só que a questão da ela ter dominado o primeiro tempo e ter chegado na cara do gol com alguma frequência acabou diminuindo muito a nota dele e do Yuri. Mas o Yuri tem esse problema da estatura, de não ser da posição e tal. O Paredes não, o Paredes é da posição, jogando inclusive do lado certo, né, que ele é destro e ele sempre jogou na direita na base e ele teve que jogar na esquerda por conta do Vivio. Mas ele na posição corrigida não foi tão bem assim. O Rodama, chovendo molhado, assim como o Unai Gomes, foram jogos onde eles basicamente nem existiram e quando existiram erraram o que tentaram. O Beringer não fez tanta coisa assim também, ele claramente está sentindo, né, essa reta final de temporada, essa batida de jogos muito grande, essa lesão que ele tem. O Arezzo também não foi tão bem, ele salvou um gol. O Arezzo foi bem. O Arezzo foi bem, ele salvou um gol. Ele não comprometeu tanto assim na defesa. Comprometeu um pouco, mas pro padrão Arezzo, não foi tanto. Dos que entraram, Gorosabel quase não tocou na bola e quando tocou também não foi muito bem. O Urco Izeta teve uma chance, ele deveria ter feito gol. Foi um lançamento, eu não lembro se foi do Galaxy, eu tenho quase certeza que foi. Da intermediária esquerda, ele mandou para a grande área, do lado direito de ataque do Atlético, um cruzamento rasante perfeito. Assim, ela caiu na medida certa pro Izeta chutar. E ele deu uma pichotada na bola que ela foi quase pra bandeira de escanteio, cara. Mais uma chance que o Izeta tem que ele perde. Ele jogou com o Gorka, ele quase não pegou na bola, mas ele de novo teve esse problema. Perdeu o gol fácil que ele precisava marcar. Iñaki também voltando de lesão, não estava tão bem assim e que voltou a ser o que ele estava sendo na temporada inteira. Errou muitos lances, mas é descontável, tá voltando agora de lesão. O Galaxy, já falei, né, tô pegando aqui a relação dos reservas, o Galaxy foi o melhor em campo, disparado, e o Navarro não fez praticamente nada, assim, ele quase não tocou na bola, quando tocou ele não foi muito influente na partida, o que é triste, mas enfim. Bem, essa daqui foi a minha análise do jogo. Fomos muito mal em 85 minutos do jogo e nos últimos 10 minutos, mais ou menos, né, pegando a parte dos acréscimos, a gente foi bem. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu tô tentando fazer um pós-jogo express, né, sem dar tanto detalhe assim no jogo, sem comentar tudo o que aconteceu. Espero que tenham gostado desse formato, pretendo seguir com ele. E só para avisar que no momento estamos em 11º em La Liga e que o nosso próximo adversário é o Levante,
que é o 19º, ou seja, obrigação ganhar. Não adianta, não importa o que aconteça, nossa obrigação é ganhar. Dito isso, no caso, em La Liga, porque o nosso próximo jogo de verdade é agora dia 4, ou seja, nessa quarta-feira, às 5 da tarde, contra o Valência pela Copa do Rei, lá no Mestalla. Jogo único, jogo decisivo, onde precisamos ir com todas as nossas forças se a gente não quiser passar uma temporada inteira de vexame. Nossa única esperança ainda para ir para uma competição europeia ou qualquer coisa do tipo, ou pelo menos para não terminar tão melancólica assim ela por inteiro, é a Copa do Rei. E se a gente não conseguiu ganhar bem do Cultural Leonesa, é uma coisa que me preocupa. E nem do Ourense, né? Sempre bom lembrar do Ourense, que foi no último lance da prorrogação que o Raul achou um chute inacreditável e marcou. Ou seja, estamos lascados. O Valência tá pior do que a gente? Tá. Porém, eu não confio em nada nesse time. A chance dele me decepcionar se eu acreditar é gigantesca, então eu já larguei mão um pouco disso. Eu vejo muita dificuldade nesse jogo. Então, nos vemos na quinta-feira, no pós-jogo, sobre essa partida Valência contra Atlético pela Copa do Rei. Eu simplesmente esqueci o fato que o Valência ganhou 3 dos últimos 4 jogos, mas enfim. Compromisso com vocês na quinta-feira, pós-jogo das quartas de final da Copa do Rei, Valência e Atlético. 5 da tarde, lembrando, a transmissão vai ser feita pelo Disney Plus, então já se programem aí, se liguem, espero ver vocês aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês, Esquericasco e Arte.